Então, vamos lá, a gente começa contando desse primeiro, tá? 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Vocês vão continuar até completar os 25 pontos altos duplos. Feito aqui, ó, os 25 pontos altos duplos, agora a gente vai fazer 12 espacinhos. Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo da caveirinha, que é os 25 pontos altos duplos, ok? Contando com esse primeiro aqui. Então, já temos 1, 2 voltinhas na agulha, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, e aí vocês continuem até completar os 25 pontos altos duplos. Feito aqui, ó, os 25 pontos altos duplos, agora é só vocês continuarem com essa repetição, tá? Depois dos 25 pontos altos duplos, vocês vão fazer os 12 espacinhos e assim por diante. Então, façam essa repetição na carreira toda. Finalizada aqui a carreira, ó, ficou dessa forma. Agora, nessa próxima carreira, é a repetição dessa última carreira, tá? Repitam o mesmo processo sem mudar nada. Prontinho, pessoal, finalizei a carreira, olha aí como vocês podem ver, fiz igualzinho, sem mudar nada, tá? Agora, a gente vai medir essa lateral aqui, ó, essa parte aqui. Vocês vão medir para vocês verem se vocês alcançaram o tamanho da cava de vocês. No meu caso, eu não alcancei, que a minha aqui, ó, tá dando 11 centímetros e meio, mais ou menos. E a minha cava é mais ou menos 22 centímetros e meio. Então, o que que acontece? A gente vai ter que fazer mais uma carreirinha de caveirinhas, tá? Por exemplo, aqui a gente tá finalizando essa caveirinha, né? Nessa próxima carreira, a gente já inicia a próxima carreira de caveirinhas e finaliza essa, certo? Então, a gente vai ter que fazer mais carreira de caveirinha, tá? Então, aí a gente vai fazer mais uma e aí vocês meçam se deu o tamanho de vocês. O que é importante, sempre quando finalizar uma carreira de caveirinhas, que é nessa parte, né, que a próxima carreira a gente já finaliza, vocês meçam, para vocês terem certeza do tamanho aí, tá? Porque tem que ficar, é a única coisa que é importante aí vocês prestarem atenção, que a caveirinha tem que ser finalizada, tá? A gente não pode deixar ela pela metade. Então, esse tamanho da cava, ele vai ser aproximadamente, não vai dar o tamanho exato. Ou vai dar um pouquinho menor, ou vai dar um pouquinho maior, tá? Porque sempre vocês têm que finalizar essa carreira de caveirinhas, tá bom? Então, vamos para a próxima carreira. Então, vamos lá. Vamos subir aqui com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 10 espacinhos, tá? 2 voltinhas na agulha, faço 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês continuem aí até completar os 10 espacinhos. Feito aqui, ó, os 10 espacinhos, agora a gente vai fazer a base da nossa caveirinha. A base da nossa caveirinha é 9 pontos altos duplos. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9, ok? Agora, vamos fazer 6 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha,
2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 5, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 6 espacinhos, ok? Agora, vamos fazer 17 pontos altos duplos, contando com esse primeiro, que a gente vai finalizar aqui a cabeça da nossa caveirinha, tá? 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Continuem até completar os 17. Feito aqui, ó, os 17 pontos altos duplos, agora a gente vai fazer 6 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, fazemos 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 5. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 6. Aqui deu os 6, tá? Eu já ia fazendo mais um. 6. Agora, a gente vai fazer novamente a base da nossa caveirinha, tá? A base são quantos pontos altos duplos? São 9, né? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, ó. Vai ser 9 pontos altos duplos, 6 espacinhos, aí faz a cabeça aqui da nossa caveirinha com 17 pontos altos duplos, 6 espacinhos e 9 pontos altos duplos, que começa a repetição, ok? Finalizado aqui a carreira, ó, finalizei do mesmo jeito que a gente iniciou, com a mesma quantidade de pontinhos. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui, ó, com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 8 espacinhos, tá? 1, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4. Continuem até vocês completarem os 8 espacinhos. Feito aqui, ó, os 8 espacinhos, agora vamos fazer 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, já temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Agora, vamos fazer 4 espacinhos. 1, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4. Vamos repetir o processo do início, tá? Vamos fazer os 5 pontos altos duplos. 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, ok? Vai ficando dessa forma. Agora, vamos fazer 16 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 16 espacinhos que a gente precisa. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo da caveirinha. Qual é o processo da caveirinha? Vamos fazer 5 pontos altos duplos, tá? Olha, já temos 1. 2 voltinhas na agulha, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4,
2 voltinhas na agulha, 5. Agora, vamos fazer os 4 espacinhos. 1, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4 espacinhos. Agora, vamos repetir os 5 pontos altos duplos. 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Na caveirinha, vai ser 5 pontos altos duplos, 4 espacinhos e 5 pontos altos duplos. 16 espacinhos e repete o processo da caveirinha, ok? Façam esse processo na carreira toda. Finalizada aqui a carreira, olha, agora a gente vai para a próxima carreira. Aqui, a gente vai fazer 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 10 espacinhos, tá? 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Continuem até completar os 10 espacinhos. Feito aqui, ó, os 10 espacinhos, agora a gente vai fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 20 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Façam até completar os 20 espacinhos. Prontinho, olha, fiz os 20 espacinhos, tá? Agora, a gente vai fazer os 9 pontos altos duplos novamente, olha. Temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Terminada aqui, ó, a carreira, vamos para a próxima carreira. Vamos subir com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Viramos e vamos fazer, ó, um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Vocês vão continuar até completar 8 espacinhos. Terminado aqui, ó, os 8 espacinhos, agora a gente vai fazer 7 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. Vamos fazer agora 2 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Feito aqui os 2 espacinhos, vamos repetir o processo dos 7 pontos altos duplos, tá? 1, 2, 2 voltinhas na agulha,
3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Então, fizemos aqui os 7 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 16 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, agora vamos repetir o processo da caveirinha. Vamos fazer os 7 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7 pontos altos duplos. Vamos fazer os 2 espacinhos. Sempre uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Então, aqui eu já tenho os 2 espacinhos. Novamente, vamos repetir o processo dos 7 pontos altos duplos. Aqui eu já tô fazendo o terceiro, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7 pontos altos duplos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizado aqui a carreira, agora a gente vai para a próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer aqui 6 espacinhos, tá? Olha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Vocês vão continuar até completar os 6 espacinhos. Feito aqui, ó, os 6 espacinhos, agora a gente vai fazer 5 pontos altos duplos. 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. 5 pontos altos duplos, gente, perdão. Agora, vamos fazer 3 espacinhos, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos. 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5 pontos altos duplos. Vamos fazer os 3 espacinhos, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Fizemos aqui os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer 5 pontos altos duplos. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer 12 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 12 espacinhos. Feito aqui os 12 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo da caveirinha, ó. Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos duplos. Agora, vamos repetir o processo dos 3 espacinhos. Uma correntinha,
2, uma correntinha e 3. Agora, vamos fazer novamente os 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4 e 5. 5 pontos altos duplos. Vamos repetir o processo dos 3 espacinhos, ó. Uma correntinha, fiz um, esse é o segundo, uma correntinha e o terceiro. 3 espacinhos, certo? Agora, vamos fazer os 5 pontos altos duplos. 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4 e 5. 5 pontos altos duplos, tá? Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo, olha, façam esse processo na carreira toda. Prontinho, gente, olha, finalizei a carreira, tá? E agora, nessa próxima carreira, vocês vão fazer o mesmo processo dessa carreira que a gente acabou de terminar, tá? Então, não tem a necessidade de eu estar fazendo com vocês. Finalizado aqui a carreira, ó. Tá vendo? Fiz igualzinho a carreira de baixo. Agora, vamos para a próxima carreira, então. Vamos subir aqui com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Vocês vão fazer 6 espacinhos. Agora, vamos fazer 25 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Vocês continuem até completar os 25 pontinhos. Feito aqui, ó, os 25 pontos altos duplos, agora, vamos fazer 12 espacinhos, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 12 espacinhos. Feito os 12 espacinhos, vamos repetir o processo da caveirinha, que é os 25 pontos altos duplos. Aqui, a gente já tem 2 voltinhas na agulha, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Continuem até completar os 25 pontinhos. Feito aqui, ó, os 25 pontos altos duplos, aí, gente, é só vocês continuarem com essa repetição, tá? Façam esse processo na carreira toda, ok? Finalizada aqui a carreira, ó, agora, essa próxima carreira, é só vocês repetirem o processo que a gente acabou de fazer nessa carreira aqui, ok? Pontinho sobre pontinho. Prontinho, gente, olha, finalizei minha carreira, fiz igualzinho a carreira de baixo, tá? Sem mudar nada. E agora, como vocês sabem, né, essa carreira que a gente acabou de finalizar, ela é a penúltima carreira da caveirinha. Então, a próxima carreira já é a última da caveirinha, e aí a gente inicia a outra caveirinha, se caso tiver necessidade, tá? Olha só, então, vamos medir aqui pra gente saber quantos centímetros tá essa cava nossa, quantos centímetros deu aí, tá? Eu coloquei dessa forma aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? Olha só, a gente mede daqui de baixo, ok? Até aqui em cima, ó. A minha aqui, ó, tá dando 23 centímetros, mais ou menos. Como essa linha minha, ela é bem molinha, ela vai dar uma cedida na hora que puxar. Então, a minha aqui vai mais ou menos pra uns 24 centímetros, mais ou menos, dando uma esticadinha. E a minha cava, ela é 22 centímetros e meio. Então, aqui eu alcancei a minha cava já,
tá? Então, a gente já pode finalizar. Se caso vocês não alcançaram ainda o tamanho da cava de vocês, o que vocês vão fazer agora? A partir de agora, vocês vão repetir, ó, essa primeira caveirinha aqui da cava, ó, essa primeira carreira de caveirinhas aqui da cava, tá? Vocês vão fazer igualzinho ela, vocês vão fazer aqui em cima, tá? E assim por diante, até vocês alcançarem aí o tamanho da cava de vocês, mais ou menos. Se caso estiver faltando bem pouquinho para alcançar, vocês façam carreirinhas de telinha, sabe? Assim, ó, assim, começa com 5 correntinhas, né? Aí um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo. Então, façam esse processo mais ou menos ali até alcançar o tamanho que vocês precisam. Isso se caso não faltar muito, tá? Se faltar muito, vocês vão ter que fazer mais uma caveirinha, tá? Mais uma carreira de caveirinha. E aí, depois que vocês alcançarem o tamanho aí, mais ou menos que vocês querem, vocês façam a finalização aqui, como a gente vai fazer aqui nessa parte, tá? Como eu já vou fazer aqui com vocês, ok? Nesse caso aqui, pessoal, como eu já alcancei o tamanho que eu quero, a gente já vai fazer os acabamentos, tá? Então, no caso, a gente vai só finalizar essa caveirinha e não vamos iniciar outra, tá? A gente vai só finalizar. Então, vamos lá, ó. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou virar, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. E agora, ó, eu vou fazer 8 espacinhos, tá? Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, continuem aí até vocês alcançarem 8 espacinhos. Feito aqui, ó, os 8 espacinhos, agora a gente vai finalizar a cabeça da nossa caveirinha. A gente vai fazer 17 pontos altos duplos. 2, 3, 4, 5. Continuem até completar os 17. Feito aqui, ó, os 17 pontos altos duplos, agora a gente vai fazer 16 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até fazer 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, vamos novamente finalizar a cabeça da nossa caveirinha, ó. Vamos fazer os 17 pontos altos duplos. 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Continuem até completar os 17 pontinhos. Feito aqui, ó, os 17 pontinhos altos duplos, aí é só vocês continuarem com essa repetição, tá, gente? Como vocês podem observar, ó, a gente só tá finalizando a nossa caveirinha, não iniciamos outra, ok? Finalizado aqui a carreira, ó, vamos para nossa última carreira. Vamos subir com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho, tá? E vamos fazer aqui essa carreira de telinha, tá? Olha, vamos fazer um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Então, pessoal, essa carreira é toda de espacinhos, tá? Vocês vão fazer até o final desse jeito, sem mudar nada, tá bom? Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, ó. Quando vocês finalizarem, vocês podem cortar e arrematar, tá? Quando vocês alcançarem aí o tamanho que vocês precisam. Se caso vocês não alcançaram o tamanho que vocês precisam, continuem com essa carreira, ó, com essa repetição de carreira de telinha, né? Como eu falei para vocês anteriormente, aí até vocês alcançarem o tamanho. Mas por muito, gente, vocês têm que repetir uma carreira de caveirinha, tá? Que vai ser essa primeira aqui, ó, da nossa cava, ok?
Agora, pessoal, eu vou fazer a frente, tá? A gente vai trabalhar a nossa frente. Como são dois lados iguais, não tem a necessidade de eu fazer os dois com vocês. Então, eu vou fazer um lado, quando eu tiver finalizado, eu volto com vocês e aí faço o outro junto com vocês, ok?